Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E se você está conosco há algum tempo, você já sabe até para onde vamos. Mas se você está nos visitando agora, eu peço que você abra em João capítulo 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Na semana passada, onde estivemos em João capítulo 12, nós vimos o Senhor encerrando um ciclo, não é verdade? Naquela fala de Jesus, na semana passada, foi o que nós podemos chamar de último sermão público de Jesus. Um momento onde Jesus está sendo procurado tanto por judeus, quanto por gentios, gregos, pessoas que originalmente não eram do povo de Deus. O Senhor está sendo procurado e o Senhor começa a falar sobre chegar um momento onde o Filho seria glorificado. Nós vimos que essa glorificação apontava para a sua morte, apontava para que ele fosse levantado no madeiro e, sendo levantado no madeiro, atraísse os seus para si. Mas agora, no capítulo 13, vocês vão ver junto comigo que o tom muda. A cena muda, o clima muda, o foco muda. Dá um clique aí, meu querido, para ver se vai, por favor. Aí, glória a Deus. Então nós vamos ver que nós saímos da multidão, da conversa em público no templo, daquela união de pessoas que creem, junto com pessoas que não creem, pessoas que querem entronizar Jesus como rei de Israel e pessoas que querem matar Jesus. Esse grupo heterogêneo, esse grupo todo multifacetado, para agora um grupo seleto da multidão do templo. Nós vamos para o cenáculo. Da multidão, nós vamos para 12. A fala agora de Jesus é para os discípulos dele. Aqui não há fariseus nessa mesa. Não existem discussões, não existem posições, apenas existe Jesus fazendo uma refeição com seus discípulos. Esse contexto que começa agora, ele vai nos guiar por muitos capítulos. Essa é a sessão quase que final de João, antes de chegar na morte de Jesus. No mínimo 4 capítulos descrevem essa cena. Nenhum outro evangelista descreveu essa cena com tantos detalhes. E sabe o que é mais engraçado nesse momento, meus queridos? Talvez o mais curioso. Essa é a famosa cena da ceia do Senhor, certo? A Páscoa, onde ele está comendo com seus discípulos. Mas João é o único dos evangelistas que parece que esqueceu essa cena. Procura no Evangelho de João aí a ceia do Senhor. Não tem. Não é que João esqueceu essa cena, meus queridos. É que João dá um outro foco. João quer nos lembrar uma coisa, que de fato nenhum dos outros evangelistas se preocupou em ensinar. João quer nos ensinar hoje o que é ser um discípulo de Jesus. Isso é muito importante, porque hoje existe uma ideia geral de que ser um discípulo de Jesus é fazer parte de uma igreja física, não é verdade? Eu sou discípulo de Jesus, eu creio nele, eu até vou na igreja todo domingo. João vai nos mostrar que o discipulado de Jesus é um discipulado sujo. Por que sujo, pastor? Porque é um discipulado que custa. Custa bastante. Vamos ler então? Nós vamos ler até o versículo 20. Se você tem a sua Bíblia, abra e deixe aberta. Caso você não tenha, está projetado aqui na Nova Almeida Atualizada. Mas leia na versão que tiver à mão. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 13, versículos 1 a 20. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu preciso parar aqui. Pastor, a gente vai parar versículo por versículo? Talvez. Mas é que esse versículo nos traz uma coisa muito importante, meus queridos. Veja, o Senhor então está demonstrando para nós a sua primeira grande lição. Pastor, como que eu saio da multidão e como que eu me assento à mesa? Como que eu deixo de ser seguidor e passo a ser discípulo? A primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é que o discipulado dele, a forma dele fazer novos discípulos, é um discipulado que se suja, que se gasta com o amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O texto não começa dizendo para nós que Jesus chamou os discípulos e ensinou eles assim: olha, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Olha, eu vou ensinar para vocês, nós vamos ter uma masterclass sobre o que é ser discípulo. Olha, vocês vão aprender coisas agora na teoria que ninguém nunca aprendeu. Lembrando, essa é a festa da Páscoa, então era necessário que durante a celebração as pessoas se lembrassem do Egito, as pessoas se lembrassem da libertação, as pessoas se lembrassem de como Deus foi poderoso para as libertar. Mas antes de qualquer gesto, antes de qualquer ensino, antes de qualquer instrução, João nos lembra uma coisa: Jesus amou. Jesus amou até o fim. O discipulado de Jesus, meus queridos, não é para a multidão. Tendo amado a multidão, é o que está escrito aí? João capítulo 3, versículo 1. Tendo amado toda a multidão que estava seguindo ele. É isso que está escrito, meus queridos? Não é. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A multidão, meus queridos, a multidão ouve parábola. A multidão segue Jesus. A multidão ouve história. A multidão vê milagre. A multidão participa de milagre. Você lembra da multiplicação dos pães? Nada disso é ser discípulo de Jesus. Nada disso é ser discípulo de Jesus. Pastor, mas eu tive uma grande experiência com Deus. Eu lembro que eu estava com uma doença incurável e um irmão chegou, orou por mim e a doença foi embora instantaneamente. Glória a Deus por isso. Isso não é o discipulado de Jesus. Pastor, mas eu frequento uma igreja onde um pastor prega tão bem, onde a palavra do Senhor é exposta domingo após domingo e eu ouço a palavra domingo após domingo. Ouvir parábolas, histórias e ouvir ensinamentos de Jesus não te faz discípulo de Jesus. Porque o discipulado de Jesus não começa com teoria. O discipulado de Jesus começa com o amor. E aí nós precisamos olhar para esse texto de duas formas, porque nós somos discípulos e somos chamados a discipular. Nós somos discípulos e somos chamados a fazer outros discípulos. Perceba, é impossível discipular sem amar. Quem tenta ensinar o evangelho sem amar, vira professor. Quem tenta amar, quem tenta ensinar sem amar, cria dependente. E aí nós vemos pessoas que não amam a Cristo, mas amam o pastor. Pessoas que não amam a Cristo e não vivem um processo de amor e discipulado de Cristo, mas um grupo de pessoas que vive e ama um discipulado e um processo de discipulado feito pelo pastor, feito pelo líder. E pior de tudo, nós vivemos uma época onde as pessoas creem fielmente que elas são discipuladas pelo pastor da internet. É triste, gente, mas algumas pessoas falam assim: nossa, pastor,
eu não pude ir na igreja, mas fique tranquilo, porque eu abri o canal do meu pastor favorito. Nossa, que pregação maravilhosa. E, sério, gente, você não precisa procurar muito na internet para achar um pregador melhor do que o seu pastor Mequetrefe que vos fala aqui, gente. Você não precisa fazer muita força. Mas sabe qual é a grande diferença? A diferença que talvez choca o coração? O pastor da internet não te ama. Porque ele não te conhece. Ele pode ser ótimo. E perceba, todo pastor é ótimo, até ele pastorear você. Todo pastor é usado por Deus, até Deus usá-lo para falar com você. O discipulado de Jesus não é um discipulado de teoria. Meus queridos, não tem curso de ser discípulo de Jesus. Mas, pastor, nós temos o curso de fundamentos. Eu não estou dizendo que o discipulado de Jesus não passa por ensinos, mas eu estou dizendo que o discipulado de Jesus é muito além do ensino. Discipulado de Jesus é uma vida de amor a Jesus. E é isso que eu preciso me perguntar, e eu preciso te perguntar. Discipulado, será que o discipulado para nós é um projeto ministerial? Será que discipulado é um evento? Eu estou indo no discipulado. Olha, hoje é dia de discipulado. Será que discipulado é um calendário? Será que eu consigo marcar na minha agenda discipulado? Esse dia eu estou aprendendo a ser como Jesus. Meu querido, e os outros? O que você está fazendo? O que Jesus nos ensina é que o discipulado dele é sujo na medida em que você tem que suar, na medida que você tem que caminhar junto, na medida que você tem que investir tempo, na medida que você tem que investir esforço, na medida que tem que custar para você. Jesus chama os discípulos e ele fala o seguinte: me siga. Para onde eu for, você vai também. Eu acho maravilhoso, porque no começo do discipulado de Jesus, Jesus chama os discípulos e qual a primeira coisa que Jesus vai fazer? Gente, fui convidado para um casamento. Vamos comigo? Faz parte do discipulado? Sim, andar comigo faz parte do discipulado. É um discipulado que vale amor, porque Jesus está prestes a se entregar pelos seus discípulos. A palavra aqui é muito forte. Tendo amado os que são seus, amou-os até o fim. Você precisa perceber duas coisas nesse texto. Você se sente amado por Cristo? Você realmente se sente amado por Cristo? Então você é um discípulo de Cristo. E se você planeja, pretende, ousa, sonha em fazer discípulos para Cristo, você tem amado as pessoas cujo você tem investido a vida para ser discípulos de Cristo? Você tem amado-os até o fim? Você tem amado-os com toda a sua força? Você tem amado-os com todos os seus dons? Você tem amado com todos os seus talentos? Você tem amado com todo o seu tempo? Você tem amado com todo o seu esforço? Você tem amado até o fim? O amor de Jesus não é uma coisa abstrata, meus queridos, não é uma coisa etérea. O amor de Jesus é concreto. Jesus sabia que era chegada a sua hora. Se eu caminho só com pessoas fáceis, esse discipulado é limpinho demais. Sabe olhar e ver as pessoas assim, quais pessoas que já estão 99% prontas? Eu só preciso botar a cereja no bolo e cristão. Vou chamar os melhorzinhos aqui, Gente, esse discipulado é limpinho demais. E a gente faz isso, não estou falando só a gente pastor, não, tá? A gente faz isso o tempo inteiro. A gente prega o evangelho para quem a gente acha que já está meio limpinho. Entendeu? Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, fulano de tal, só falta aceitar Jesus. Nossa, mas ele é tão bom, ele faz... você está procurando os melhorzinhos? Esse discipulado é limpinho demais. Jesus não escolheu os melhorzinhos, pelo contrário, Jesus escolheu aqueles que ninguém mais queria. Os rabis já tinham escolhido todos os discípulos que eles queriam. Os discípulos de Jesus foram escolhidos no meio daqueles que já estavam trabalhando e falaram assim, minha vida não é ser discípulo de um rabi, eu vou ter que ser pescador mesmo. Aí Jesus vai e chama esses. Porque o discipulado de Jesus suja.
e se suja com amor. Se eu só sirvo na igreja onde eu posso ser reconhecido, esse discipulado está formando pessoas à minha imagem. Eu estou fazendo discípulos meus. Se eu me afasto de pessoas difíceis, eu estou querendo me afastar do peso do discipulado. Então não é um discipulado alicerçado no amor, é um discipulado alicerçado na conveniência. Se eu só sirvo o meu irmão até o momento onde é confortável para mim, esse discipulado pode ser qualquer coisa, menos um discipulado cristão. Porque perceba, Cristo não está confortável agora. Cristo sabia que a sua hora tinha chegado e ele disse, eu tenho que amá-los até o fim. Isso é discipulado de Jesus. É discipulado desconfortável. É discipulado que cansa. É discipulado que dói. Discipulado, é uma exigência. E não é uma exigência lá tão fácil de se resolver. Vai custar bastante coisa. Mas ainda assim o discipulado é uma consequência do amor. Quem ama, discipula. Quem ama, ensina. E Jesus, sabendo que a sua hora tinha chegado, amando os seus que estavam no mundo, amando a mim, amando a você, amou-os até o fim. Bom, vamos continuar lendo, né? Misericórdia, o pastor já gastou tanto tempo num versículo só. Vamos lá, meus queridos. Durante a ceia, versículo 2. Tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Bom, se o discipulado se suja pelo amor, nós continuamos vendo que o discipulado aqui se suja pelo serviço. Repare bem no texto. Esse texto é repetido na Escritura de outra forma. E eu espero que você perceba isso comigo. Jesus levantou. Jesus tirou a sua vestimenta. Jesus se cobriu com uma toalha. E Jesus foi servir. Isso já está na Bíblia em algum lugar. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, diz: eu espero que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo encontrado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas olha, a si mesmo se esvaziou. Ele tira a sua vestimenta. Tomando a forma humana. Olha, ele tira a vestimenta, ele pega a toalha. Vestimenta, roupa limpa. Toalha, roupa que vai sujar. Vestimenta, talvez os melhores tecidos possíveis. A toalha, talvez o tecido que você não liga se rasgar. Geralmente em casa, a minha camiseta velha, né? Aquela minha camiseta que eu gosto. Todo homem sabe o que é isso, né? De repente você vê a sua camiseta no chão. Isso devia ser crime. Pois é, e minha esposa não está aqui para ouvir ainda. Misericórdia. Mas veja, percebe a diferença dos tecidos? Ele tira a sua vestimenta mais preciosa. Ele não tem por usurpação ser igual a Deus, então ele se esvazia de ser Deus. Ele toma sobre si uma toalha, ele toma sobre si uma vestimenta humana, já suja, preparada para sujar. E o apóstolo Paulo continua dizendo, e sendo encontrado em forma humana, fez-se servo. Servo. Esse texto de Paulo parece que está com a bacia e a toalha na mente. E é por isso que Paulo fala, tenha em vocês esse mesmo sentimento. O rei de toda glória remove a capa. O rei de toda glória tira a sua vestimenta de glória
pega a toalha humana e, sendo encontrado em forma humana, ajoelha aos pés dos discípulos e começa a servi-los. Discipulado não é sala de aula, querido. Discipulado precisa se sujar com serviço. Discipulado é uma bacia. Discipulado não é púlpito. Discipulado é toalha. É isso que o Senhor está tentando nos ensinar. O discipulado que não envolve serviço. O discipulado que não envolve doação. O discipulado que não envolve você se envolver na vida da pessoa e se sujar com a sujeira da pessoa. Esse discipulado não é o discipulado de Cristo. Esse discipulado vira teoria. Discipulado que não coloca a mão na massa. Discipulado que não se preocupa em transformar a vida da pessoa. Como Cristo faz conosco. Como Cristo nos serve dia após dia. Como Cristo continua pegando a toalha e nos servindo através do Espírito Santo. Discipulado que não faz isso, meus queridos, é discipulado sem Cristo. O gesto de Jesus desmonta o orgulho que a gente cria. Aquela ideia de que existe alguém superior a mim, superior em capacidade, superior em mérito, superior em habilidade, superior em moralidade de vida. Aquela pessoa é muito melhor do que eu, então agora eu tenho que servi-la. Mas o discipulado de Jesus muda essa ótica e fala o seguinte: peraí, eu sirvo você. Eu me dou por você. Jamais era trabalho do mestre pegar a bacia, pegar a toalha e lavar os pés dos discípulos. Isso era trabalho do escravo da família. Isso era trabalho do escravo. E Jesus pega o trabalho do escravo e ele fala: eu faço isso por vocês. Novamente, duas formas de ver isso. Será que eu tenho participado do discipulado de Jesus? Será que eu tenho permitido a mim ser servido por Jesus e pelo seu povo, por Jesus e pelos seus discípulos? Será que eu tenho aberto a minha vida ao discipulado de Cristo? Ou será que o orgulho ainda tem me feito dizer: não, meu pé o Senhor não vai lavar não? E se você já é discípulo de Cristo, a sua pergunta deve ser a mesma que a minha. Será que eu estou me sujando com o serviço ao povo de Deus? Será que para fazer discípulos eu tenho me sujado, eu tenho suado a camisa, tenho cansado, eu tenho feito trabalho de escravo? Cristianismo não é esse mar de rosas que inventaram para a gente, meus queridos. Se eu desejo discipular alguém como Cristo discipulou os seus discípulos, eu preciso me perguntar: eu estou disposto a me abaixar? Eu estou disposto a me ajoelhar aos pés de uma pessoa e me sujar com a lama dos pés dela? Eu estou disposto a tirar qualquer vestimenta de mérito que eu tenha e me colocar diante de uma pessoa e dizer: eu estou aqui para te servir com tudo que eu posso? Eu estou disponível para servir fora do horário, eu estou disponível para servir fora do combinado, eu estou disponível para servir fora do confortável. Eu estou pronto para discipular alguém que não pode me oferecer absolutamente nada em troca. Eu estou disposto a oferecer para alguém algo que eu sei que eu não vou ser recompensado por essa pessoa. Isso é discipulado de Cristo. Isso é igreja. Eu estou disposto a me embrenhar na poeira da vida de alguém. A poeira aqui é algo importante, porque veja, todos os caminhos que os discípulos caminharam durante todo o dia, de alguma forma estavam presentes ali naquele momento. É como se Jesus fizesse parte de todo o dia da pessoa. Se aquela pessoa passou por uma terra seca, aquele pé estava empoeirado e Jesus talvez precisava subir até mais o tornozelo para tirar toda a poeira. Mas se aquela pessoa passou por um barro, por uma lama, se aquela pessoa, o pé da pessoa talvez já estava com aquela lama dura, aquele barro empedrado, e Jesus talvez teve que pegar a unha e tirar e falar: puxa vida, que difícil. Jesus fez parte da vida dessas pessoas. Estamos dispostos a isso? Jesus nos ensina, diz o seguinte:
Ajoelhe-se diante dos seus irmãos, abandone qualquer capa de mérito e sirva. Entre na vida, faça parte da segunda, da terça, da quarta. Saiba das dores do seu discípulo, saiba dos problemas que ele passa, conheça os pecados. Conheça os pecados da pessoa que você está disposto a discipular. Conheça a pior parte. Conheça a parte mais suja do coração da pessoa que você está disposto a caminhar junto. Isso é discipulado de Jesus Cristo. E se você quer ser discipulado, esteja disposto a ter uma pessoa aos seus pés. Esteja disposto a ter uma pessoa que de fato vai te conhecer para além do que é confortável. Quando a igreja abraça isso, meus queridos, alguma coisa muda na igreja. Quando a igreja percebe que esse é o discipulado de Jesus, os jovens aprendem a servir. Os adultos descobrem a alegria de pensar um pouquinho mais nos outros e um pouquinho menos em si mesmos. Os idosos, muitas vezes abandonados por suas próprias famílias, se sentem prestigiados em poder compartilhar sua sabedoria e seus caminhos de vida com os mais novos. Lares inteiros se tornam pequenas oficinas de serviço mútuo. Casais aprendem a lavar os pés. O marido aprende a lavar o pé da esposa. A esposa aprende a lavar o pé do marido. Casais mais velhos aprendem a lavar o pé de casais que estão trilhando o mesmo caminho e falam: eu já passei por isso, eu sei o que você sofreu, deixa eu te limpar dessa lama. Pais aprendem a servir os filhos. Filhos aprendem a servir os pais. Isso é discipulado de Cristo. A comunidade começa a cheirar como Cristo. Começa a cheirar como a água daquele que está nos limpando. E deixa de cheirar um pouco com a poeira e com a lama do mundo. E se nós temos, talvez, uma igreja suja, enlamaçada, empoeirada, é porque nós, como cristãos, temos abandonado a toalha e a bacia. E temos deixado com que nossos irmãos que precisam do nosso serviço simplesmente continuem sujos. Mas quando a comunidade começa a cheirar como Cristo, aí nós podemos dizer: existe um discipulado acontecendo. Existe serviço mútuo acontecendo. Mas o texto continua. Além disso, a partir do versículo 6. Quando Jesus se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas você vai entender depois. Pedro então disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente pés, também as mãos e a cabeça. Pedro não sabia ser meio termo, né? Jesus respondeu: Pedro, deixa eu te explicar. Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais, está todo limpo. Vocês já estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Por isso foi que ele disse: nem todos estão limpos. Aqui nós temos um terceiro apontamento claro do discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus se suja pela poeira do dia a dia. É uma poeira que volta. É uma poeira recorrente. Quando Pedro resiste ao gesto de Jesus, Jesus diz claramente: Pedro, quer participar do meu discipulado? Quer ter parte comigo, Pedro? Não tem outra saída, Pedro. Eu tenho que te lavar. Eu tenho que participar do seu dia. Eu tenho que me sujar com a poeira do seu dia. Mas, Senhor, Pedro, não tem outra saída. E aqui o texto se abre para uma verdade muito mais poderosa. O discipulado não é algo pontual. Não é um evento específico. Não tem como, meus queridos, eu chegar ao final do culto e falar: meus queridos,
próximo sábado, 14h, nós teremos aqui um grande discipulado. Não é isso. Discipulado é vida na vida. É dia a dia. Pedro confundiu isso e Pedro estava achando que o discipulado era como se fosse o banho. Então Jesus explica para ele: Pedro, deixa eu te explicar. Você já tomou banho, Pedro? O que você está falando para eu lavar sua cabeça, Pedro? Jesus aqui faz um contraste claro de duas obras que o cristão sofre. Sofre no sentido de ser passivo. Alguém faz. Jesus está falando: você já foi limpo, Pedro. Você já tomou banho. E ao tomar banho, o verbo que ele usa aqui é o verbo que nos remete à limpeza e à regeneração que o Espírito Santo faz em nós. Quando nós nos convertemos. Lembra da água que purifica? Isso é um evento. Banho é um evento. Que meus filhos não estejam aqui e não achem que banho é de vez em quando só. Mas a questão principal que eu estou dizendo aqui é o seguinte: Pedro estava confundindo a justificação com a santificação. E Jesus está falando: Pedro, são coisas diferentes. Pedro, você já está limpo. Você já teve seus pecados perdoados, Pedro. Você está limpo pela palavra que eu tenho falado para você. Pedro, você já está justificado. Não confunda as coisas, Pedro. Ah, mas se eu já estou justificado, por que eu preciso me limpar então? Porque teu pé está sujo. Mas Senhor, eu tomei banho antes de sair de casa. Eu sei. E para chegar aqui, teu pé sujou. Isso é discipulado. Isso é santificação. Santificação é entendermos que nós já fomos perdoados por Deus. Nós já fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso não muda, isso não repete, isso não renova. Nós já fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós já estamos limpos. Mas o dia a dia no mundo ainda suja os nossos pés e a poeira dos nossos pecados e a poeira do mundo ainda se impregna nos lugares que nós pisamos. E por isso que nós precisamos de um ato santificador nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos, mesmo já sendo salvos, mesmo já sendo limpos, constantemente precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, diariamente. Essa ação diária do Espírito nas nossas vidas, essa sim é a santificação. Sabe qual é a grande beleza? O Espírito Santo decide usar pessoas para isso. O Espírito Santo poderia nos limpar diariamente sem a ajuda de ninguém. Mas Ele decide usar pessoas para isso. É aí que entra a igreja. Todo discípulo de Jesus é alguém que já foi limpo pelo sangue dele. Mas todo discípulo de Jesus tem os pés sujos pelo mundo. É por isso que a nossa liturgia é didática. E o pastor tem que toda semana lembrar vocês da mesma coisa. Vocês estão diante de Deus, vocês viveram uma semana lá fora, vocês chegam diante de Deus, vocês estão com o pé sujo, meus queridos. Peçam perdão pelos seus pecados, Cristo há de nos perdoar. Aí Ele nos limpa novamente. Aí nós estamos diante de Deus. A liturgia treina o nosso coração para essas coisas. Mas a realidade é que a gente não pode conviver com uma limpeza por semana. É pouco. Por isso que o discipulado não é um evento semanal. Discipulado é evento diário. E aqui existe a grande graça do discipulado de Jesus. E por que ele resolveu usar exatamente este evento e esta ação para ensinar o discipulado? Por quê? Oferecer alguma coisa para limpar os pés da visita era obrigação do anfitrião. Não era o anfitrião que fazia. Provavelmente era um escravo do anfitrião. Mas a bacia é da casa do anfitrião. A água é da casa do anfitrião. A toalha é da casa do anfitrião. Sabe qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que por Cristo receber você no seu reino, Cristo precisa te discipular. Cristo precisa limpar você. A bacia é de Cristo, a água é de Cristo, a toalha é de Cristo. E agora,
Quando nós somos recebidos um na vida do outro, somos nós que precisamos fazer isso e nos sujar com a poeira do dia a dia dos nossos irmãos. Somos nós que precisamos, numa terça-feira, à tarde, talvez atarefada, somos nós que precisamos entrar em contato com o irmão e falar: meu querido, está tudo bem com você? Posso orar com você? O que tem acontecido na sua vida? Somos nós que precisamos abrir tempo na agenda para discipulado intencional. Ai, pastor, minha vida é tão corrida a ponto de você não poder ser discípulo de Jesus. Não poder viver o discipulado de Jesus. A tua agenda está tão apertada que você só tem o domingo. Discipulado é diário, meus queridos. Discipulado é diário. O discipulado é o lugar onde Cristo lava os nossos pés diariamente. Mas Cristo lava os nossos pés diariamente através do seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? Murmúrios, né? Eu adoro esses murmúrios, porque parece que a pessoa sabe a resposta, mas está com medo de errar, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então sim, é Cristo que está lavando seus pés, mas Cristo está lavando seus pés através da igreja. Então quando o irmão lava os teus pés, é Cristo que lava os teus pés. A glória continua para Ele. Mas Ele continua usando pessoas. Não vai descer aqueles anjinhos gordinhos, meio peladinho, criancinha do céu para lavar teu pezinho. Provavelmente vai vir um irmão barbudo com a barba por fazer, com o cabelo meio desamarrado e que não dormiu por causa de 3 crianças. É o que tem. Mas ainda assim, meus queridos, a eficiência do discipulado não está no discipulador. A eficiência do discipulado está no dono da casa, está no anfitrião. A toalha é dele, a água é dele, a bacia é dele. Você está discipulando alguém? Você está sendo discipulado? Essas perguntas têm que correr a nossa vida hoje. Se eu não permito que ninguém fale comigo sobre meus pecados. Pastor pregou alguma coisa de pecado, falou: nossa, pastor, estava duro hoje, hein? Que isso? O que aconteceu, hein, pastor? Nossa, preciso conversar com sua esposa, ela precisa fazer um maracujina para você. Ah, vocês acham que eu não ouço isso? Ah, se você está rindo das duas, uma. Ou você é inocente por achar que eu não ouço isso, ou você é uma das pessoas que já me falou isso. Se você não permite que ninguém fale com você sobre os seus pecados, quem que está te limpando? Às vezes, nós somos igual Pedro. Não precisa me lavar não. Que isso, imagina, você acha que eu vou sair de casa sem tomar banho? Imagina, que isso, não. Meu pé está limpo, sai de perto. Você não está sendo discipulado. Se você não tem um cristão usado por Deus para falar: você está errado, você precisa mudar em nome de Jesus, tira essa poeira do seu pé e deixa Cristo verter água no seu pé. Se você não tem ninguém para fazer isso na sua vida, você não está sendo discipulado por ninguém. Ai, mas eu tenho um irmão que todo dia de manhã me manda uma oração e um emoticonzinho das 2 mãozinhas assim, ó. E isso não é discipulado. Ou a pessoa se suja com a poeira do seu pé, ou isso não é discipulado. Ou você se suja com a poeira do pé do teu irmão, ou isso não é discipulado. Se eu não me sujo limpando os pecados dos meus irmãos, eu não estou discipulando. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, eu posso estar ensinando, eu posso estar sendo um ótimo mestre, eu posso estar sendo um exemplo, mas eu não estou discipulando, não segundo Cristo. Eu posso estar fazendo discípulos meus. Discípulos de Cristo, não consigo. Se eu não me sujar com o pecado dos meus irmãos, eu não consigo. Se eu acho que eu não preciso aprender mais nada. O que esse pastor tem de vida, eu tenho de crente. Não tem mais nada para aprender, não. Já ouvi esse tema 30 vezes na igreja. Esse irmãozinho que está tentando se aproximar de mim aí, aprendeu ontem o que é ser crente, quer me ensinar. Se você acha que você tem o pé tão cristalizado pelo evangelho que não suja mais, você não está sendo discipulado. Que tipo de pé é esse? Como você consegue andar no mundo sem se sujar? Talvez você esteja confundindo. Não, mas eu já estou limpo pelos meus pecados, por Jesus Cristo. Sim, se você já está banhado, mas teu pé está sujo. Não importa a sua idade de crente, você precisa de alguém do seu lado para andar com você e falar: meu querido, talvez você esteja errado.
Talvez você precisa ser limpo. E eu estou aqui para me ajoelhar no teu pé e deitar a água do Espírito Santo sobre os teus pés e te limpar. Se eu me irrito quando alguém tenta me corrigir em amor, se eu me fecho, se eu fujo, como Pedro fugiu, eu não tenho parte com Cristo. Vocês percebem como isso é sério, meus queridos? Jesus estava dizendo para homens que andaram com ele durante 3 anos, viram, fizeram e aprenderam tudo que Jesus fez, falou, ensinou. Jesus falou, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Pode sair. Sai daqui. Isso é sério. Eu não posso não falar isso, como eu gostaria de não precisar falar isso, mas eu não posso falar isso. Meu querido, se você não está sendo discipulado, você não tem parte nenhuma com Jesus. É sério. Se você não está sendo discipulado, você não tem parte com Jesus. Se a pessoa que você acha que está te discipulando está a quilômetros de distância de você, não conhece a tua vida, não se suja com a poeira dos teus pés, não conhece os teus pecados, sequer conhece teu nome, você não está sendo discipulado. De novo, o pastor da internet não te discipula. O pastor famoso não te discipula. Você pode aprender com ele. Mas às vezes, Deus quer te discipular com o irmãozinho humilde que está do teu lado e talvez sabe menos do que você, mas pode ser usado pelo Espírito Santo para limpar a poeira dos seus pés. Ninguém pode limpar os próprios pés. Ninguém pode limpar os próprios pés. Então, meus queridos, percebam, nós somos limpos pelo Evangelho. Sim, glória a Deus. Mas nós precisamos ser diariamente purificados nos nossos pés. Nós somos salvos por Jesus, sim, mas a santificação é uma caminhada constante. Não vai acabar aqui na terra. Então, perceba, em nenhum momento da sua existência você vai dizer o seguinte: agora eu não preciso mais ser discipulado. Um pastor amigo meu me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou que um cristão maduro precisa acordar de manhã e responder a 3 grandes perguntas. Só 3. Quem eu estou discipulando? Quem está abaixo de mim e eu estou servindo de alguma forma? Segunda pergunta. Quem está andando junto comigo? Quem compartilha a minha caminhada? Quem não está nem acima de mim, nem abaixo de mim, quem está junto comigo e tem talvez a mesma maturidade, as mesmas dificuldades e os mesmos erros. Terceira pergunta. Quem está sendo usado por Deus para me discipular? Quem está limpando os meus pés diariamente? Se você não consegue responder essas 3 perguntas à luz do Evangelho e à luz da comunidade de discípulos que Jesus te plantou, você precisa correr atrás de um discipulado efetivo. Quem eu discipulo? Quem caminha comigo? Quem está me discipulando? Perguntas que nós precisamos responder diariamente. Vamos terminar o texto juntos, então? A partir do versículo 12, nós temos a última parte desse texto. Aqui a cena já acabou. Jesus já fez o que tinha que fazer. E é interessante perceber o seguinte: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas. Agora você pega Filipenses capítulo 2 e você termina. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e o deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Jesus põe de novo as suas vestimentas. Jesus recupera para si a glória que lhe é devida. Jesus, de fato, agora se coloca novamente como alguém que está acima dos seus discípulos. E o que ele fala? Voltando à mesa, Jesus perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, perceba, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros.
porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do pão, do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Bom, o que Jesus faz agora? Jesus nos mostra o final de todo o seu ensinamento para aqueles discípulos. Discipulado de Jesus se suja pelo exemplo. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus volta à posição de mestre. Jesus sai da posição de servo que está aos pés dele. Jesus coloca a sua vestimenta de volta. Jesus senta no lugar de honra, onde provavelmente estava preparado para ele a mesa. E depois, novamente, na posição de mestre e senhor, ele fala assim: sim, vocês estão certos, eu sou mestre, eu sou senhor de vocês. Sim, eu estou acima de vocês, não confundam as coisas. Vocês não são maiores do que eu. E por que eu fiz isso? Para que vocês aprendam e façam o mesmo. Aqui nós chegamos no centro do texto bíblico. Imitar a Cristo. Não é apenas aprender com Cristo. Não é apenas admirar Cristo. É imitar Cristo. A fé só se torna discipulado quando nós conseguimos imitá-lo. É por isso que Paulo termina aquele texto de Filipenses, devolvendo ao Senhor a glória, devolvendo ao Senhor o trono e dizendo que agora todo joelho se dobre. Antes, Cristo desce, se dobra, Cristo lava. Agora, Cristo está sentado no trono. Quem se dobra? Nós. Não é orgulho. Eu sou discípulo de Cristo, então eu não posso me submeter. Pelo contrário, se você é discípulo de Cristo, o seu orgulho vai embora e você fala: é minha responsabilidade imitar a Cristo. É entender que o discipulado de Jesus é feito em cadeia. Jesus discipula um, o outro discipula o outro, 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 o outro discipula o outro. É por isso que Paulo não tem problema nenhum de falar duas frases que parecem completamente conflitantes. Paulo fala para nós: eu sou o principal dos pecadores. E aí ele fala: me imitem. Por que Paulo tem coragem de falar: me imitem? Paulo estava fazendo discípulos de Paulo? Não, o próprio Paulo tinha falado: não, gente, vocês estão falando eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não existe discípulo de Paulo. Mas por que mesmo não existia um discípulo de Paulo, mesmo Paulo se reconhecendo como o principal dos pecadores, Paulo tem coragem e audácia de falar: gente, presta atenção, olha para mim, faz o que eu faço, me imita, viva como eu vivo. Porque Paulo completa dizendo: porque eu estou imitando a Cristo. O discipulado de Jesus é qualquer coisa menos autêntico. Não, esse é meu jeito de discipular, pastor. Azar o seu. Você não tem que ter um jeito de discipular. Cristo tem um jeito de discipular. Não existe espaço para inovação no discipulado de Cristo. Criatividade. Porque o discipulado de Cristo é o oposto disso. É a imitação. Olha o que Cristo fez, eu imito. Olha o que eu estou fazendo imitando Cristo e me imita. E o que esse discípulo depois vai fazer? Olha o que eu estou fazendo, porque eu estou imitando quem está imitando Jesus. E aí vai. E ao mesmo tempo, Cristo vai se servindo de tudo isso para fazer com que todo o povo passe a imitá-lo. Quem anda perto de mim, está vendo mais Cristo ou está vendo mais David? Quem me conhece, quem troca mensagem comigo, quem caminha comigo dia a dia, quem está comigo às quartas, quem me chama para comer um bolo de cenoura, com cobertura de chocolate, cafezinho gostoso, 3h30 da tarde, terça-feira estou disponível, gente. Depois vocês se acertem aí, tá?
Estou disponível. Faz tempo que eu não como bolo de cenoura. Nossa, misericórdia. Mas como outros bolos também, tá? Quem faz isso comigo? Vê mais Cristo ou vê mais David? Vê o discipulado de Cristo, vê o David imitando Cristo ou vê o David querendo ser autêntico, inovador, disruptivo? O discipulado de Cristo não é isso. Meus filhos, vamos para um discipulado mais fácil. Meus filhos olham para mim e veem mais do papai ou mais de Cristo? Meu marido olha para mim e fala assim, olha, você é a pessoa mais parecida com Cristo que eu conheço. É isso, mulheres? Minha esposa olha para mim e fala assim, se eu precisar falar com Cristo, se eu precisar saber a opinião de Cristo, e se eu precisar saber o que Cristo faria, eu olho para esse homem, meu marido, e ele vai me falar. É só eu imitar meu marido, porque eu sei que meu marido está imitando Cristo. É isso que acontece nas nossas vidas? Pergunta final da noite. Se toda a igreja aqui imitasse você de segunda a sábado, pergunta de $1 milhão, gente, vamos lá. Se toda a igreja imitasse você de segunda a sábado, fizesse o que você faz, falasse o que você fala, pensasse o que você pensa, estaríamos mais santos ou mais perdidos? Isso é discipulado de Cristo. O discipulado de Cristo se torna uma responsabilidade para nós também. E muitas vezes nós não lutamos para a nossa santificação porque nós não vemos a responsabilidade de santificar outros. Não lutamos pela pureza e pela limpeza dos nossos pés porque não vemos a necessidade de limpar os pés dos nossos irmãos. O discipulado só se concretiza quando o exemplo de Cristo se torna o nosso exemplo. Não há discipulado sem exemplo. Não há formação sem modelo. Não há crescimento sem referência. Eu estou amadurecendo, pastor. Você está amadurecendo comparado a quê? Não, pastor, eu sou uma pessoa melhor, graças a Deus. Depende. Você está se comparando com quem? Pastor, graças a Deus, fulano de tal é tão bom. Eu falo, não sei. Qual a referência? Eu? Cristo? Isso é discipulado. Por isso que o discipulado não pode ser uma aula. Por isso que o discipulado não pode ser um evento. Por isso que o discipulado é uma vida chamando outra vida a falar, vem comigo, vem caminhar comigo aqui. Vem com humildade. Eu não sou melhor, mas talvez eu possa te ajudar, tirando essa sujeira do seu pé. Vem, me imita, vem onde eu estou pisando. Olha, eu já pisei aqui, pisa aqui comigo. Aqui tem um buraco, foge, pisa aqui comigo. Isso é discipulado. Os discípulos se multiplicam quando os exemplos se multiplicam. Discipulado se concretiza na imitação. Tem imitação, está imitando a Cristo, discipulado cristão. Mas onde Cristo é imitado, Cristo é visto. E onde Cristo é visto, pés são limpos, vidas são transformadas. Encerrando a nossa conversa aqui, meus queridos, eu queria mostrar para vocês uma história de um discípulo de Jesus, que há mais de 600 anos, ele se viu numa posição complexa. Ele era um monge. Monge, pessoa que tem a vida mansa, quieta, reflexiva. Mas ao mesmo tempo, fora dos holofotes, vivendo enclausurado, ele decide escrever um dos livros mais famosos da história cristã. Tomás de Kempis escreveu um livro chamado A Imitação de Cristo. Você não vai ver muitas outras coisas desse monge chamado Tomás de Kempis. Ele não é santo por nenhuma igreja. Não foi canonizado. Não tem muitos outros livros. Ele não era nem o líder do monastério que ele estava. Ele não era político. Ele não tem mais nada. Ele apareceu e escreveu esse livro. Ele era um homem que buscava ser parecido com Cristo. Logo no início do livro, ele escreveu uma reflexão sobre esse texto de João 13. Ele leu o texto, quem me segue não anda em trevas. E logo depois ele escreveu a seguinte frase:
De que te aproveita discutires altas coisas, se não és humilde? A verdadeira sabedoria consiste em buscar o reino interior e desprezar a estima própria. O que Kempis escreveu é a essência do discipulado. Não é falar de Cristo. É imitar Cristo. É desprezar a estima própria, a sua ideia de fazer as coisas. Porque hoje em dia, fala a verdade, se você fala que você está imitando alguém, isso é um elogio ou uma crítica? Eu estou esperando você lá na porta, ao final do culto, e uma pessoa chega para mim e fala assim, nossa, eu vi o seu sermão e você está imitando aquele pregador lá, né? Eu fico ofendido ou contente? A gente quer ser autêntico. Porque isso é estima própria, isso é glória para nós. E o texto da imitação de Cristo fala o seguinte, a essência de imitar Cristo é você abandonar a estima própria. Você não precisa fazer discípulos seus, você precisa fazer discípulos de Cristo. Esse é o chamado do discípulo. Vem e lava o pé. Da mesma forma que eu lavei os seus pés, lave os pés dos outros. Da mesma forma que eu te servi, sirva os outros. Em Atos capítulo 11, nós temos a concretização de algo lindo. Veja, depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Perceba, em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Em Antioquia, pela primeira vez, aqueles homens e mulheres perderam o nome próprio. Em Antioquia agora, quando queriam chamar um discípulo, não chamava pelo nome. E o tom, não se assuste, não era elogio, tá? O tom era jocoso. Eles começaram a ser chamados de cristãos de maneira ofensiva. Eles começaram a ser chamados de cristãos de, olha lá a galera que imita o Cristo lá. Olha os imitadores de Cristo lá. Olha os pequenos cristos lá, olha o cristinho indo por aí. Foi em Antioquia que eles foram agraciados com essa bênção. Que Tatiba seja a próxima cidade, em nome de Jesus. Ser cristão não deve ser uma coisa que nós nos colocamos o título. Que ser cristão seja uma coisa que as pessoas reconheçam em nós. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado conosco. Obrigado pela tua palavra falada ao nosso coração. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, ensina-nos a sermos teus discípulos. Ensina-nos a te imitar. Ensina-nos a te servir e assim servir os nossos irmãos. Ensina-nos a termos os pés limpos, mas ensina-nos também a limparmos os pés dos nossos irmãos, para que o mundo olhe para nós e nos enxergue e nos nomeie de pequenos cristos, pequenos discípulos de Jesus, imitadores daquele que é o exemplo perfeito. Nós não conseguimos isso sozinho. Nós precisamos da tua graça para isso. Por isso clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém.